querido jovem adventista, seja bem-vindo a mais um resumão, o primeiro resumão da nossa nova temporada de Levítico. Estamos aqui estudando esse livro que eu já acho maravilhoso, só nos primeiros 7 capítulos. E esse livro, ele vai se tornar, eu acredito que ao final deste trimestre, ele vai se tornar um dos meus livros preferidos, porque eu não tenho só um livro preferido na Bíblia, tem vários. Então, estou em cenário novo, viajando em casa de amigos amantes da leitura, assim como eu, vocês podem observar, e do lado de lá também tem material maravilhoso. Um deles é o esposo, né, da minha amiga, é pastor. E vocês não imaginam com o que eu tô na mão aqui, gente. Vocês não estão entendendo a alegria dessa mulher com nada mais, nada menos do que um comentário bíblico adventista do sétimo dia, que tem o livro de Levítico. Gente, o que eu preciso mais? Eu não preciso de mais nada. Ah, meu Deus, é uma alegria. É uma maravilha quando você está em casa de amigos, que são pessoas que almejam a eternidade com você e compartilham das mesmas alegrias da palavra de Deus. E é maravilhoso, gente, é maravilhoso. E não só com o comentário bíblico adventista, mas com diversas bíblias. Eu tô aqui com Bíblia Andrews, Bíblia de Estudo Thompson. E tem várias aqui, gente. Tem uma Bíblia de estudo integrada, tem uma Bíblia hebraica, que nesse caso eu não vou usar porque eu não sei ler, né? Mas, né? Eu não vou saber o hebraico, mas só pra vocês terem noção de como é que eu estou me sentindo neste escritório maravilhoso. E é isso, gente. A palavra de Deus é maravilhosa. E a gente fica assim. Eu fico assim, gente. Quem me conhece já sabe. Eu acho que até quem não me conhece, mas me acompanha no canal, já sabe que eu fico assim, ó, maravilhada quando eu tenho a oportunidade de ter coisas físicas nas minhas mãos. Porque esse comentário de Levítico é o comentário que eu estudo a lição, só que eu estudo pelo celular, gente, que já é um pouco muito complicado, né? A gente tem que ficar ali todo um malabarismo pra gente conseguir entender, enxergar. Por isso a pessoa que usa óculos, né? Mas eu estou com ele aqui fisicamente em minhas mãos e vou usar, inclusive, um trecho dele aqui. Eu vou fazer a leitura de um trecho dele pra vocês, que pra mim resume aqui tem uma pergunta aqui na lição, não lembro agora onde é que tá, mas ao longo do vídeo a gente vai ver que ele responde, tá? Então vamos lá. O tema da lição dessa semana foi Jesus, o personagem principal, né? Não que o tema foi tudo isso, mas Jesus foi o tema da semana e ele é o personagem principal de Levítico. E se você ainda não entendeu isso, acorda, né, meu amor? Acorda. Porque o personagem principal de Levítico aqui não é nem o sumo sacerdote humano, nem o sacerdote, nem os bodes, nem os carneiros, nem animal, não é o santuário. O personagem principal é Jesus. Então a gente já descobriu aí. Durante essa semana, eu gravei vídeo domingo, segunda e terça. Então, você já teve um vislumbre aí que Levítico desempenha um papel fundamental na revelação do plano da salvação para nós. A gente entendeu também que muito do que a gente vê no Novo Testamento, se a gente não tiver a compreensão de Levítico, a gente fica meio perdido, alguns termos, algumas expressões, algumas comparações de Jesus não vão fazer sentido pra gente se a gente não mergulhar em Levítico. A base, o significado para muitas das palavras de Jesus acerca dele, do seu ministério, estão aqui em Levítico, são ampliados através dessa luz que a gente consegue enxergar aqui, né? Por exemplo, Jesus como cordeiro, Jesus como oferta pelo pecado, Jesus como sacrifício imolado, Jesus como pão vivo que desceu do céu, como a luz do mundo, como incenso fragrante. Essas e muitas alusões que são feitas não seriam jamais compreendidas sem a luz de Levítico. Claro, alguém vai ler e vai entender que está falando de Jesus, mas a essência daquilo que ele estava falando você só consegue compreender quando você estuda Levítico e você vai descobrir todas essas ordenanças, tá? Na lição de domingo, a editora colocou aqui pra gente o capítulo 5 de História da Redenção, Plano da Salvação. Eu trouxe aqui pra vocês um resumo do capítulo, né? Inclusive no domingo a gente fez uma leiturazinha. E o que você precisa deixar muito claro na sua mente aqui nessa lição de domingo, né? Jesus em toda parte, é que Levítico você vai conseguir enxergar Jesus em todo o livro de Levítico de forma muito clara, e que a oferta pelo pecado que foi oferecida por Adão ali com todas as orientações de Deus foi uma cerimônia muitíssimo dolorosa para ele. Porém, foi uma cerimônia necessária e uma lembrança perpétua da esperança que ele poderia ter naquele que viria e esmagaria a cabeça da serpente. Aquela promessa que foi feita a ele em Gênesis 3,15, por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e você vai pisar, né? Ele lhe ferirá, você pisar a cabeça, ele lhe ferirá o calcanhar. Então a gente tem aí, eu tô com 2 versões aqui desse texto de Gênesis 3,15, aí confundiu aqui na cabeça. Mas é isso, né? Biblicamente, você já sabe qual é o significado. Inclusive, deixa eu fazer uma leitura desse verso aqui na Bíblia Thompson para ver a diferença da outra Bíblia com a qual eu estava estudando. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Deixa eu ver aqui
nessa Bíblia de Estudo. Já pegou tua Bíblia? Você veio pra resumão sem Bíblia? Toma vergonha, né? Vamos lá. É esse mesmo que eu falei. Pode inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Pronto, não tem muita diferença da outra que eu tava observando, não. Algumas coisas é que ela vem trazendo aqui uma linguagem mais original, mais dentro do contexto, né? Sem fazer muitas interpretações equivocadas. Então vamos lá. A gente viu aí, Adão ele fez o sacrifício, para ele foi uma cerimônia dolorosa, mas foi necessário, porque ele precisava compreender, e já entrando aí na lição de terça-feira, né, que a gente falou sobre demonologia também, Adão ele precisava entender qual era a consequência do pecado. Então sim, a cerimônia de fazer o sacrifício deveria ser uma cerimônia muito dolorosa, porque ele estaria presenciando ali, para Adão, foi a primeira vez em que ele viu a morte, e ele precisava ter uma impressão duradoura e muito forte que o pecado gera morte, ele precisava entender isso. Então, quando Jesus, qual era o propósito? Qual foi o propósito dos sacrifícios? O que Jesus ele queria ensinar? A lição que Deus queria deixar muito claro com o sistema de sacrifícios, de ofertas, era essa. O pecado gera morte. O pecado não deve ser considerado de forma leviana, porque a consequência dele é a morte, né? Então, era isso que Deus queria mostrar. E mais do que isso, mais do que mostrar que o pecado gera morte, é que através da morte e do derramamento de sangue, existe remédio para o pecado, existe propiciação para o pecado, existe solução para o pecado. Então, todas as vezes que os sacerdotes, as pessoas iam ali para poder oferecer os seus sacrifícios, eles estavam demonstrando fé naquele que viria. Aquele que foi prometido a Adão e a toda a humanidade, pela Bíblia foi prometido a nós, aquele que virá para nos buscar, mas antes de vir para nos... Essa é a segunda vinda, porque não faria sentido ele vir para nos buscar se ele não tivesse vindo primeiramente para poder esmagar a cabeça da serpente. E isso foi feito quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Porque quando Jesus... o livro História da Redenção, ou é o livro Primeiros Escritos, eu não tô lembrando agora qual dos dois, mas eu acho que é a História da Redenção, diz que quando Jesus expirou na cruz, Satanás ele triunfou, ele sorriu. Mas quando Jesus ressuscita, ele tremeu. Para ele foi algo desagradável. E ele, depois da ressurreição de Jesus, ele ficou mais enfurecido ainda e foi pelejar contra a igreja de Deus. Porque ele estava entendendo que o seu domínio havia sido retirado, né? O acusador ele foi derrotado quando Jesus ressuscita, não apenas quando Jesus morre, mas quando Jesus ressuscita, o acusador ele foi derrotado. Então, Satanás sabe que já foi derrotado. Levítico vai ocupar essa posição central aí entre o Pentateuco, né, que são os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, vai trazer aí as orientações principais de Deus ao povo de Israel acerca da adoração, acerca das instruções que eles precisavam entender sobre qual era a forma correta de adorar a Deus, como é que Deus queria que o povo adorasse a ele, e os sacrifícios não deveriam ser rituais meramente vazios, sem significado, mas os sacrifícios precisariam ser preenchidos com uma verdadeira contrição de coração, a humilhação, aquilo que verdadeiramente o adorador estava demonstrando como tristeza pelo pecado, aquela oferta pela culpa, o sacrifício que ele estava oferecendo, manifestando a fé que Jesus ele seria aquele que iria perdoar os seus pecados, iria limpá-los dos seus pecados. Uma parte aqui na lição diz assim, esses poucos exemplos ilustram como a compreensão de Levítico pode nos ajudar a entender melhor o Novo Testamento e os significados mais profundos que estão por trás das palavras de Jesus. Se dermos pouca atenção ao livro de Levítico, ignoraremos a riqueza espiritual contidas nas palavras de Cristo. E pior, corremos o risco de interpretar mal ou distorcer as suas palavras. Então, eu falei com vocês essa semana que Levítico é um pré-evangelho, é um embrião do evangelho. Porque você consegue entender muito daquilo que está no Novo Testamento, observando aquilo que foi explicado no livro de Levítico. Então, se a gente despreza esse livro, se a gente não dá importância, se a gente não estuda com profundidade, não utiliza materiais adicionais para nos ajudar a compreender contexto histórico, rituais e tudo mais, aquilo que era feito em Levítico, a gente corre o risco de não compreender as palavras de Jesus, interpretar de forma equivocada e distorcer essas palavras ao passo que a gente for ensinar, compartilhar da Bíblia com alguma pessoa, tá? Eu já quero ler aqui, não cai não, eu já quero ler aqui para vocês o que está escrito na página 749 desse comentário bíblico adventista do sétimo dia, logo aqui na introdução, ó. Esse é o comentário sobre Gênesis, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então são os 5 livros do Pentateuco. Aí tem aqui a seção que começa, o terceiro livro de Moisés, chamado Levítico. E aqui quando vai falar sobre o tema, o comentário diz assim: Paulo examinou profundamente o livro de Levítico quando escreveu Hebreus e discutiu as doutrinas da fé cristã. Subentende-se que o Israel espiritual hoje não pode negligenciar esse livro.
Se a verdadeira doutrina da expiação, do dia da expiação, da purificação do santuário, de Jesus como nosso sumo sacerdote e advogado, ministrando no santuário celestial, do julgamento e do breve retorno de Cristo, da lei e do sábado em seu verdadeiro exemplo, se todas essas doutrinas são contribuições definitivas à religião, à vida e à mensagem que deve ser dada ao mundo, então deve-se dar a Levítico o lugar correto nas molduras das verdades a serem anunciadas. O evangelho é dado na forma de preceitos em Levítico. A questão que surge algumas vezes é: por que Deus instituiu o sistema de sacrifícios e exigiu o derramamento de sangue? Deus odeia o pecado e, conhecendo seus resultados, um dos principais propósitos dos sacrifícios era despertar em Israel o mesmo sentimento de ódio ao pecado. Ele poderia ter simplesmente aconselhado seu povo a não pecar, pois o pecado é mau e deve ser evitado. Porém, não haveria uma impressão duradoura e forte suficiente sobre eles sem essa demonstração visual do resultado da transgressão, que mostrava o pecado e a morte como causa e efeito. Então, de forma muito clara, o comentário vem trazer pra gente aqui qual era a necessidade de Deus ao falar, ao ensinar sobre os sacrifícios. E a diferença disso com a demonologia, né? Que é aquilo que Satanás estava convencendo as nações pagãs a fazer. Que na cabeça deles era teologia, mas era demonologia, porque eles estavam aprendendo muito mais sobre os demônios do que sobre o verdadeiro Deus. Estavam ali oferecendo diversos tipos de sacrifícios que não foram pedidos por Deus, oferecendo sacrifícios humanos e, inclusive, a questão de consumo de sangue. Eles estavam fazendo tudo isso, achando que eles iriam aplacar a ira de Deus, dos deuses, mas tudo isso foi doutrina satânica, né? Doutrina demoníaca. Então, de forma muito clara, o ritual dos sacrifícios era para demonstrar qual é a consequência do pecado e causar no adorador esse sentimento de repulsa, de ódio ao pecado e de fé no sacrifício de Jesus que viria para perdoar-lhes. A rede semântica veio pronta, né? Toda a primeira lição vem com a rede semântica pronta, pré-pronta, na minha opinião, porque a rede semântica... Eu não tô aqui com as minhas outras lições, ficaram em casa, mas vocês já viram que as minhas redes semânticas geralmente têm, assim, de 10 palavras pra cima. Então, essa rede semântica vem com 1, 2, 3, 4, 5, então pra mim é pré-pronta, porque a minha rede semântica, ela abrange muito mais do que aquilo que a lição vem trazendo na primeira, né, na primeira rede. E, principalmente, depende da quantidade dos textos que vem aqui pra gente fazer, né? Quando a gente vem pro momento hipertexto, tem sempre os textinhos aqui marcados, para você poder fazer sua rede semântica. A rede semântica veio pronta e eu acrescentei as minhas. É claro, deixa eu dar foco aqui, eu acho que não vai focar. A minha rede semântica, ela foi ampliada aqui, né? Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos 6 textos pra gente conseguir compreender aqui mais sobre a lição. E o que eu achei muito interessante no momento hipertexto é que veio falando aqui que a gente passa muito tempo falando de Jesus como se ele fosse um amuleto da sorte, mas a gente esquece que tudo que está ao nosso redor tem a digital daquele que veio ao mundo de forma voluntária para morrer e para pagar o nosso pecado. E não custou muito pra gente, né, não custou nada, na verdade, pra gente colocar o plano da salvação em prática, mas custou tudo para Deus, custou a vida do seu próprio filho, né? Então, a lição vem dizendo, pense a respeito disso e compare com os textos a seguir quanto o sacrifício de Jesus impacta você. Então, você vai formar a rede semântica trazendo palavras que mostrem o impacto do sacrifício de Jesus para você. Então, aqui a gente leu João capítulo 5, Lucas capítulo 24, Isaías capítulo 1, Hebreus capítulo 10, Mateus capítulo 27 e a primeira carta de João capítulo 2. Então, eu trouxe aqui testemunho, vida eterna, mediador, pagamento, oferta perfeita, sacrifícios vazios, cumprimento, profecias, sacrifício perpétuo, dentro desses textos, que foi o que eu consegui extrair para acrescentar na rede semântica, que fala aqui, traz aqui, né, que Jesus é paz, poder, modelo, salvação, reconciliação. Então eu trouxe aqui também Jesus como testemunho, vida eterna, mediador, oferta perfeita, sacrifícios vazios aqui, não se referindo a Jesus, mas o texto de Isaías vem falar que Deus ele não deseja para que o seu sacrifício. Inclusive eu li na lição, acho que foi de segunda-feira, na lição de terça-feira, quando a gente falou sobre demonologia, eu li alguns desses textos que mostram Deus indignado com os sacrifícios que eram oferecidos, quando na verdade o coração das pessoas estava repleto de idolatria, egoísmo e tudo aquilo que era contrário à palavra de Deus. Então, hipocrisia, a palavra que eu estava procurando era essa. O coração cheio de hipocrisia e eles ali oferecendo sacrifícios. Então, o ritual passou a ser para eles vazio, sem propósito. Não era esse o desejo de Cristo, né? Não foi esse o desejo de Deus quando ele ensinou a eles esses rituais. Então, eu trouxe aqui, eu acrescentei aqui algumas palavras na minha rede semântica. E na lição de quinta-feira, vai mostrar aqui que cada serviço feito em Levítico vai revelar um aspecto de Jesus. Então, quando você vai observar aqui que em Levítico
No capítulo 1, as ofertas elas precisariam ser sem defeito. As ofertas precisariam ser sem defeito. Os primeiros 7 capítulos de Levítico vão trazer isso pra gente. O Messias, ele precisava ser irrepreensível, perfeito, imaculado, sem pecado. Todos os animais que eram designados por Deus para os sacrifícios, eles tinham que ser animais sem defeito. Isso apontava para Jesus como aquele que era sem pecado. Outro aspecto é que Jesus ele seria o sacrifício. A descrição que é apresentada lá em Isaías capítulo 52, de que Jesus seria aquele que tomaria sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estaria sobre ele. Ele foi traspassado, pisado, né? Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Vamos fazer a leitura de Isaías para não ficar aqui nas minhas palavras? Isaías capítulo... Aqui a lição fala do 52 ou do 53? Isaías capítulo... porque começa no 52, né? Tudo isso que vai ser feito aqui. Vamos lá para a leitura de forma mais objetiva aqui. Isaías capítulo 50. Aqui, o sofrimento e a glória do Messias. Começa no capítulo 52, versículo 13 e vai aqui até o 53. Eu quero me deter aqui nos versos. Você estuda o capítulo inteiro, tá? Você já sabe que aqui a gente sempre estuda o capítulo inteiro, mas por conta do tempo do vídeo eu vou me deter apenas em alguns versículos. Então você vem aqui para o versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado a matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, mas ele não abriu a sua boca. Então a gente vê aqui a imagem de Jesus como aquele que era um Messias humilde e sofredor, diferente daquilo que todos eles estavam esperando. Eles estavam esperando um revolucionário, aquele que viria libertar o povo do jugo romano e imperador que viesse aqui exercer o seu poder e viesse reinar. Não era esse Jesus que Isaías predisse. E é até contraditório, porque parece que o povo não estava estudando as profecias, porque como é que eles conseguiam esperar um Jesus super diferente daquilo que Isaías predisse? Ai, meu Deus, eu fico observando assim, como pode eles esperarem alguém tão diferente daquilo que o Antigo Testamento trouxe? O Antigo Testamento, em momento nenhum, vai trazer Jesus como aquele que queria ser revolucionário, como aquele que queria libertar o povo de jugo. Nada terrestre. E como assim eles estavam esperando um imperador que viesse... E eles não leram Isaías, sabe? Eu fico assim... Enfim. Levítico também vai falar sobre Jesus, os rituais, né? Que faziam com que o povo, a pessoa que ia lá oferecer o sacrifício, precisava colocar a mão sobre o animal e transferia simbolicamente os pecados da pessoa para o animal. E quando o animal era morto, o sangue dessa pessoa que era aspergido sobre o altar, ou derramado sobre o altar ou aspergido sobre a cortina do santuário, ele carregava os pecados, né? O sangue carregava os pecados. Da mesma forma, esse ritual simboliza que Jesus carregaria os nossos pecados. E é por isso que você vai lá para o Novo Testamento e em João capítulo 1, João Batista, quando Jesus se aproxima para ser batizado, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então você não consegue compreender essas expressões se você não estudar o livro de Levítico. E outro aspecto aqui que vem apontando para Jesus é que ele seria um aroma agradável. A gente vê Efésios capítulo 5 e Filipenses capítulo 4, Jesus sendo descrito como um aroma agradável, né? Porque a fumaça que subia dos sacrifícios, dos holocaustos, era considerada como um aroma agradável a Deus, né? Então vamos aqui rapidinho para Efésios capítulo 5. Gálatas, Efésios, Filipenses. Efésios capítulo 5, versículo 2. Diz assim, o versículo 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então, Jesus, ele é considerado essa oferta e sacrifício de cheiro suave a Deus. Então, a gente observa aqui que os judeus, eles ignoraram a compreensão dos rituais na vida de Jesus. Eles ignoraram... Gente, eles possivelmente, não possivelmente, mas... A palavra não seria essa, mas assim, gente, é muito óbvio. Quando você vê todos esses rituais, eles conseguiriam identificar Jesus como sendo o Messias se eles não tivessem ignorado tudo isso. É inadmissível que eles não tenham compreendido esses rituais do templo em Jesus Cristo.
Na forma física, o cordeiro estava ali e o cordeiro foi morto. E o véu do santuário se rasga de alto a baixo quando o cordeiro morre. Quanto mais a gente vê Jesus em Levítico, mais certeza a gente tem que o Jesus do Novo Testamento corresponde a todas as profecias e tudo aquilo que foi predito, aos critérios do nosso Salvador e Messias que foi prometido no Antigo Testamento. Isso é maravilhoso, gente. Eu quero encerrar esse vídeo com um texto do Espírito de Profecia que está aqui em Patriarcas e Profetas, página 311. Existem muitos que tentam confundir os dois sistemas, usando os textos que falam da lei cerimonial para provar que a lei moral foi abolida. Mas isso é perversão das escrituras. Ellen White aqui está falando sobre as ordenanças, né? Aquilo que era cerimonial, as ofertas sacrificais que apontavam para Jesus, os sacrifícios, e o sistema de sacrifícios e a questão dos 10 mandamentos, da guarda da lei, né? E ela diz aqui, a distinção entre esses dois sistemas é ampla e clara. O cerimonial era constituído de símbolos que apontavam para Cristo, seu sacrifício e seu sacerdócio. A lei ritual com seus sacrifícios e ordenanças devia ser cumprida pelos hebreus até que o tipo encontrasse o antítipo. Na morte de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, todas as ofertas sacrificais cessariam. Então, qual é o texto? Aqui ela está falando das pessoas que confundem os sistemas usando textos que falam da lei cerimonial para dizer que Jesus aboliu os 10 mandamentos. Qual é o texto que se usa? Colossenses, vamos lá? Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Colossenses capítulo 2. Começando aqui no versículo... Versículo 8. Vamos lá. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e recebestes a plenitude em Cristo, que é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados com a circuncisão não feita por mãos, no despojar do corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados com ele no batismo, nele também ressurgistes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos nos seus pecados, na incircuncisão de vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos. Agora o versículo 14. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando-o na cruz, e tendo despojado os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou na cruz. Essas pessoas que dizem que a lei moral foi abolida, que os 10 mandamentos foram abolidos, usam esse texto que diz que Jesus riscou o escrito de dívida que havia contra nós nas ordenanças, cravando-os na cruz. Mas você consegue entender de forma muito clara que não se está falando dos 10 mandamentos, justamente pela presença de uma palavra específica aqui, ordenanças. Cancelando o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças. E foi isso que foi cravado na cruz. Então, as ordenanças são os rituais dos sacrifícios. Então, isso sim Jesus cravou na cruz, porque a partir do momento em que ele morre, o véu do santuário se rasga de alto a baixo, demonstrando que não haveria mais a necessidade de matar animais, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, já foi morto. O sacrifício de Jesus foi único, foi suficiente, foi exclusivo, não precisava mais ficar fazendo sacrifícios diários, tantos cordeiros sendo mortos, não precisava mais, foi suficiente o sacrifício de Jesus feito uma única vez. Mas eles usam esse texto para dizer que não precisamos mais guardar os mandamentos de Deus, o sábado ou outros mandamentos, porque Jesus cravou-os na cruz. Mas isso é distorção das escrituras. Ellen White chama isso de perversão das escrituras. Então, de forma muito clara, a gente precisa compreender. Antigo e Novo Testamento andam juntos. Já diz 2 Timóteo, capítulo 3, que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para educação, para correção. Então, a palavra de Deus, de forma completa, ela foi inspirada. Não devemos desprezar nem Antigo nem Novo Testamento. Nenhum livro deve ser desprezado. Nenhuma orientação deve ser desprezada. Toda a palavra de Deus, ela foi feita como um manual de instruções para a nossa vida. E foi esse o resumão dessa semana. Que Deus abençoe você. E vamos continuar estudando o livro de Levítico. No domingo, a gente retoma aí os nossos vídeos e vamos para a segunda lição, que tem por título Devoção. Então, o texto base vai ser o livro de Levítico, capítulo 1, tá? O texto base vai ser o livro, não, né? A gente já sabe que vai ser da Levítico. O capítulo base para a semana que vem vai ser o capítulo 1 de Levítico, tá?
Se vocês estiverem escutando alguns latidos, é porque os meus amigos têm uma pitbull linda. Uma pitbull não, uma American Bull linda. E ela fica um pouco agoniada quando passa carro ou moto lá na frente. Mas é isso. Louvado seja Deus pela sua palavra. A gente se encontra no próximo vídeo. Compartilha esse resumão com a tua classe. E até o próximo vídeo. Tchau!